meu Pai, da prostração, nos tira do comodismo, Deremanabia-súria. Nos ensina, meu Pai, a chamar a tua atenção e a te servir, meu Pai. Nos ensina, porque nós dependemos do teu Espírito, meu Pai. E nesta tarde, nessa noite, nós profetizamos, meu Pai, almas, vidas sendo alcançadas. Nós colocamos diante da tua presença essa terra de Taguatinga. Vai alcançando com a tua mão forte, vai alcançando com a tua mão poderosa, porque nós já podemos sentir a tua presença neste lugar, neste dia de hoje. E nós cremos que grandes coisas o Senhor fará, porque na tua palavra falam de 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me presente. E aqui nós já podemos contemplar a tua presença, o Senhor agindo, o Senhor passeando, o Senhor movendo, Deremanabia-súria. Pai, queremos ouvir a tua voz, nos dá sensibilidade, queremos ser dirigidos pelo teu Espírito. Fala conosco nesta noite através da tua palavra, através dos teus louvores. Toma os nossos corações, meu Pai. Nós queremos ser sensíveis, meu Pai, à tua voz. Ai, a igreja que crê, aplauda, glorifique ao Senhor, porque nós podemos contemplar, igreja, que o Senhor já se faz presente neste lugar. E Ele não manda ninguém aqui na casa do Senhor sem um propósito. E eu creio que Ele tem algo para nós nesse dia de hoje. Então vamos ficar ligados, porque Ele tem liberdade de operar e Ele vai fazer o querer dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E nós queremos viver esta vontade. Amém? E eu agradeço a rica oportunidade. Convido o nosso irmão Gabriel para estar ministrando louvor. E vamos continuar ligados, porque o Senhor está neste lugar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar ao nome do Senhor nessa noite. Aleluia. A presença de Deus é real nesta casa. Aleluia, Jesus. Aleluia. Fecha os teus olhos, amém? Se liga na presença do Senhor, se liga na presença da glória. Aleluia, Jesus. Só tu és poderoso. Aleluia, Senhor Jesus. Oh, Jesus. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. E o que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade e sinceridade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Eu abro meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. E o que eu mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. Oferta nesta hora, esta música, Pai, e te mostrar os meus maiores sonhos. Ó Senhor, como eu dependo de ti.
Ele quer entrar no teu coração e não somente visitar, mas Ele quer fazer morada aí dentro, aleluia. E uma coisa eu te garanto, meu querido, porque a palavra que me diz isso, que se Ele entrar e fizer morada, Ele vai cear contigo, Ele vai ter aliança contigo, Ele vai ter comunhão contigo. E não há ninguém melhor para se estar na presença do que na presença do Senhor, aleluia. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu me queres. Abro meu coração Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu me queres. Aleluia, aplauda bem forte o nome do Senhor, amém, aleluia, Jesus. Oh, Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração. Seu braço é a ponte na escuridão, seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou? Por isso que eu sirvo esse meu Senhor, que tem todo o controle em suas mãos. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recado, só pregador. Decide em paz, o sol se esconde diante da glória. A eternidade é o começo da história, e todo o universo é pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. Adoro o inferno, choro e grite, irmão, acredite, esse Deus existe, luta por você. Oh Jesus, aleluia, Jesus, santo, santo Senhor, louvado seja o teu nome, aleluia. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração. Seu braço é a ponte na escuridão, seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou? Por isso que eu sirvo esse meu Senhor, que tem todo o controle em suas mãos, e nada foge do controle dele. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recado, só pregador. Decide em paz, o sol se esconde diante da glória. A eternidade é o começo da história, e
novo diante da glória. A eternidade é o começo da história. E todo o universo pequeno demais é só um arquivo da sua memória. Adore o inferno, chore e grite, e não acredite, esse Deus existe, luta por você. E luta por você. Luta por você. Aleluia. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço aí a oportunidade e passo para a dirigência do culto. Aleluia. Aleluia, Glória a igreja. Deus. Nós podemos contemplar a presença do Senhor neste lugar. Porque o Senhor, na palavra do Senhor, fala que não importa a quantidade, mas a qualidade. Então, e como nossa irmã também, diaconisa Marília, costuma falar, eu guardei essa semente no meu coração. O culto é individual. Então, você vem neste lugar com um propósito, preste o seu melhor culto, sua melhor adoração. E nós temos mais uma forma de também adorar o Senhor, que é através dos dízimos, através da oferta do Senhor. E nessa noite nós vamos estar tirando os dízimos e as ofertas, amém? Eu convido a igreja para estar abrindo a Bíblia em Provérbios 3, capítulo 3, versículo 9. Aleluia, Jesus. Provérbios 3, capítulo 3, versículo 9. Amém? Que assim diz a palavra do Senhor. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de moços os teus lagares. Aqui a palavra do Senhor é bem clara. Ele fala que nós devemos honrar ao Senhor com as nossas primícias. O que é a primícia? O nosso primeiro, o nosso melhor. Devemos parar com o coração aberto, com o coração contrito. Nós devemos ter esse desejo de honrar a Deus, porque na palavra do Senhor Ele tem a promessa que Ele vai abrir o caminho sobre nós, Ele vai derramar as bênçãos que nós podemos alcançar nessa terra, porque o Senhor, Ele deixou essa garantia para nós na palavra do Senhor, e a palavra do Senhor não é apenas uma palavra, é uma promessa, eu creio. E Ele deixou essa promessa. Então nós devemos honrar ao Senhor com as nossas primícias, com o nosso primeiro, com o nosso melhor. E o Senhor sabe o que nós podemos, até onde a gente podemos, porque Ele sonda o nosso coração, Ele sonda a nossa mente, Ele sabe as nossas necessidades, Ele sabe como é que está a nossa condição. E o Senhor fala nessa noite, nesse início de noite, que nós devemos honrá-lo, Senhor. Se você não tem bens materiais, você honre ao Senhor ofertando a sua vida, ofertando o seu coração, porque nós precisamos servir ao Senhor com primícias, não somente com bens materiais, mas com primícias também de adoração, de louvor. Mas nesse momento do dízimo e das ofertas, nós devemos primiciar ao Senhor, porque a casa do Senhor precisa, porque nós precisamos manter este lugar aberto, nós precisamos honrar com o nosso compromisso com o aluguel, com a água, com a luz, e nós somos os instrumentos que o Senhor colocou nessa terra, para que nós possamos ser mantenedores dessa casa. Então vamos sentir esse desejo, igreja, de honrar ao Senhor, de primiciar ao Senhor, amém? Então vamos nos colocar de pé. A igreja, quem trouxe o dízimo, a oferta, algo para poder ofertar ao altar do Senhor nessa noite, vem com seu coração aberto, vem com seu coração contrito, porque o Senhor está neste lugar e Ele conhece as nossas condições. E aquele que não tem condições hoje, oferte seu coração, oferte a sua vida diante do Senhor. Seja a primícia nessa tarde, nessa noite para o Senhor, amém? E eu agradeço essa rica oportunidade, amém? Você vai louvar? Amém, então vamos estar orando, vamos estar profetizando nesta tarde, nessa noite, desculpa, que tá dia, né? Vamos estar profetizando as bênçãos do Senhor sobre este lugar, que o Senhor vai estar trazendo à existência o que não existe. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite nós profetizamos, meu Pai, através dos dízimos e através da oferta. Nós profetizamos homens e mulheres, meu Pai, mantenedores desta obra, homens e mulheres que tenham o desejo de primiciar o melhor, de dar, meu Pai, o primeiro diante da Tua casa. Pai, vai abençoando esse ministério, prospera, meu Pai, supre as necessidades, porque nós cremos que o Senhor é o provedor das nossas vidas, o provedor deste ministério, e nós cremos na Tua promessa, nós cremos na Tua fidelidade, Pai. E aquele, meu Pai, que não tem hoje para ofertar, que o Senhor venha entrar, meu Pai, com a Tua mão forte, abrindo os caminhos, dando a existência ao que não existe, quebrando ferrolhos de ferro, de bronze,
Quebra aí, Jesus, nesta noite, toda resistência do inimigo, meu Pai, para que no próximo culto nós possamos estar aqui e dar o nosso melhor, a nossa primícia, o nosso primeiro, meu Pai, diante do Teu altar. E a igreja que crê aplauda, glorifique e exalte ao Senhor, porque Ele está neste lugar. E nós vamos estar passando por um momento da palavra. Eu convido o nosso irmão Gabriel para estar trazendo a palavra nessa noite. E vamos preparar o nosso coração, porque eu posso sentir a presença do Senhor neste lugar. E nessa noite o Senhor vai usar o teu cérebro como um instrumento, porque a palavra do Senhor fechada é um livro, mas aberta é a boca dele, e nós cremos que ele tem algo para falar conosco neste lugar, nesse dia de hoje. Usa, meu Deus, o teu servo como instrumentos nas tuas mãos. Prepara nossas mentes, nossos corações, toda dispersação, Pai, toda resistência venha cair por terra, porque nós queremos ser sensíveis e ouvir a tua voz. Receba o nosso irmão com palmas, glorificando e exaltando ao Senhor, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Mais uma vez a paz do Senhor, amém, igreja? Aleluia. Eu convido a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Ageu. Aleluia. Livro do profeta Ageu. Glória a Deus. Um dos menores livros do Novo Testamento. Aleluia. Ageu capítulo 1. Amém? Glória a Deus, aleluia. Todo mundo encontrou? Fica depois de Sofonias e antes de Zacarias. Ainda está meio complicado. Miqueias, Abacuque, Sofonias, Ageu. Aleluia. Vai procurando aí, irmão. É o terceiro livro antes do fim do Novo Testamento, amém? Antes do fim do Antigo Testamento, perdão. Você vai lá no Novo Testamento, aí volta um livro Malaquias, volta mais um Zacarias, aí vem o livro do profeta Ageu, amém? Capítulo 1, aleluia. Versículo 3 em diante. Então veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vós habitardes nas vossas casas forradas, e esta casa fica deserta? Agora, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Vós comeis, mas não tendes o suficiente. Bebeis, mas não vos estáis cheios de bebidas. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em um saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e me agradarei nisso, e serei glorificado, diz o Senhor. Amém? Coloca a sua Bíblia no seu assento. Vamos fazer mais uma breve oração. Amém? Porque como a nossa diaconisa Valquíria gosta de dizer, quanto mais oração, mais poder, aleluia. Então vamos clamar a Deus neste momento, porque grandes coisas o Senhor quer fazer em minha e em tua vida nesse dia de hoje, amém? Senhor Deus e Pai, nós clamamos a Ti nessa hora, meu Pai, te pedindo, meu Pai, toma, meu Pai, este momento tão sublime no qual o Senhor falará com a Tua igreja. Deus de poder e glória, já vai quebrando toda barreira, meu Pai, no entendimento do Teu, toda barreira, meu Pai, na mente, meu Pai, no coração, para que a Tua palavra, Senhor Deus, seja semeada aqui nessa noite e gere frutos em nossas vidas. Deus de poder e glória, que não seja eu, homem falho, pecador, a falar aqui, mas que seja o Senhor, aleluia, o Teu Santo Espírito a falar, a fazer com que a Tua igreja entenda, a convencer os corações nessa noite de hoje. É o que eu te peço em nome de Jesus. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor já tem me dado, em nome de Jesus, ó Pai, e fala com a Tua igreja mais uma vez, porque aqui o Senhor é quem manda, o Senhor é quem faz, e nós estamos aqui somente para Te servir, meu Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. E você aplauda o nome do Senhor e se assenta glorificando, amém? Aleluia. Irmãos, aleluia. O livro do profeta Ageu foi escrito pelo próprio Ageu, amém? Por volta de 538 antes de Cristo,
quando o povo que estava cativo na Babilônia havia sido, vamos dizer assim, liberados do cativeiro através de um decreto de Ciro, o rei dos persas. Ele libertou o povo de Deus para que eles saíssem do cativeiro babilônico e fossem de volta para Jerusalém, para edificarem Jerusalém e para edificarem o templo do Senhor. Aleluia. E o povo, irmão, o povo se levantou do cativeiro, voltou para sua terra natal, voltaram felizes, esperançosos de um novo começo. Felizes porque eles estavam saindo de um período de opressão, de um período de castigo, de um período no qual o Senhor havia colocado aquele povo para corrigi-los, para que eles entendessem que somente ao Senhor devemos adorar. Aleluia. E então, irmão, o povo voltou para sua terra natal, vendo a desolação que estava a cidade, vendo a situação na qual a cidade se encontrava. O povo começou a trabalhar, começou a edificar a cidade, começou a edificar o templo do Senhor, tanto que nós vemos no livro de Neemias a edificação dos muros de Jerusalém, uma obra que levou 52 dias, aleluia. Imagina, irmão, um muro de uma cidade, aleluia, um muro que iria resistir a investidas dos adversários, dos inimigos, um muro que iria suportar as guerras, as investidas dos adversários. Estava construído em 52 dias, aleluia. Foi uma obra muito rápida, foi algo feito assim muito rápido. E depois de edificarem os muros, eles então começaram a edificar a cidade. Primeiro eles se protegeram em redor, depois eles começaram a edificar a sua cidade. Começaram a edificar o templo, começaram a edificar a capital de Israel, que é Jerusalém. Nisso, irmãos, eu entendo que primeiro nós devemos vigiar e depois nós devemos orar. Como assim, irmão? Primeiro nós nos protegemos do inimigo, fugimos da aparência do mal, aleluia. Nós submetemos a Deus, resistimos ao diabo e ele foge de nós, aleluia. E depois, irmãos, nós podemos então estar diante do Senhor, estar na presença de Deus. E esse povo fez isso. Primeiro eles se protegeram dos seus inimigos, porque já pensou, irmãos, num dia de sábado, por exemplo, no qual o povo não trabalhava, os inimigos viessem investir contra a cidade. E então, irmãos, eles estavam despreparados, estavam sim com os seus muros fendidos, com os seus muros derrubados. Então eles primeiro se protegeram, irmãos. Então é necessário que no primeiro momento a gente entenda isso, que antes de nós orarmos, antes de nós fazermos qualquer coisa, é necessário que a gente vigie, que a gente se proteja do inimigo, aleluia. E foi isso que aquele povo fez. Primeiro eles se protegeram e então começaram a edificação do templo e da cidade de Jerusalém. E assim, irmãos, como aconteceu na edificação do templo, onde Sambalate, Tobias, Gesem e o arábio se levantaram contra a construção do templo dos muros de Jerusalém, lá no livro de Neemias. Aqui no livro do profeta Ageu também não é diferente. A palavra do Senhor não nos diz exatamente, mas historiadores nos afirmam que os samaritanos e demais vizinhos da cidade de Jerusalém começaram a se levantar contra a edificação do templo. Começaram a se levantar contra a obra do Senhor que estava sendo feita naquele momento, aleluia. E isso, irmãos, acontece também nos dias de hoje. Quantas vezes, irmãos, nós não começamos a fazer algo para Deus, começamos a buscar a Deus, a orar, quando nós acordamos de manhã e fazemos um planejamento dizendo: hoje eu vou orar tanto tempo, eu vou começar a orar tal hora e vou parar somente tal hora. E quando a gente faz esse planejamento, irmãos, eu não sei na sua vida, mas na minha acontece dessa maneira. Quando eu planejo para buscar o Senhor, quando eu falo assim, hoje eu vou buscar a Deus, de repente o telefone toca, de repente acontece um problema, de repente tem que resolver alguma coisa, de repente tem que sair, tem que ir para a rua, tem que fazer algo. Então aparece N coisas para que a gente não busque a Deus, para que a gente não faça aquilo que Deus está nos mandando. Isso aconteceu naquele tempo e infelizmente acontece nos dias de hoje, irmãos. Mas eu entendo que isso, irmão, Deus permite acontecer em nossas vidas porque é necessário
necessário que a gente se esforce para permanecer na presença de Deus. É necessário que a gente se sacrifique para fazer algo a Deus, irmãos. Por quê? Porque se a gente simplesmente falar, não, hoje eu vou buscar a Deus, e tipo assim, tudo for uma paz, nada acontecer, irmão, ia ser muito fácil. Se não viesse o sono na hora de orar, se não viesse, se as palavras não fugissem na hora que a gente começasse a ler a Bíblia, se de repente não viesse aquele cheiro de comida gostosa quando você está de jejum, irmão. Isso acontece, irmão. Isso Deus permite, irmão, que o diabo faça esse tipo de coisa, para ele ver o nosso esforço em buscá-lo, aleluia. Porque, irmãos, todos os homens e mulheres que viveram nos tempos bíblicos, todos eles se esforçaram para alcançar um milagre, aleluia. Nós vemos isso, irmão, na vida daquele cego, filho de Timeu. Havia uma multidão em redor de Jesus, mas aquele cego clamava incessantemente: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós vemos, irmãos, em toda a história bíblica, todos os homens que estão descritos nessa palavra, eles lutaram, eles se esforçaram para alcançar o seu milagre, aleluia. Então, irmão, né, de hoje, o Senhor fala para nós: quer alcançar algo da presença do Senhor? Se esforça, aleluia, clama, ora, jejua, porque o Senhor Jesus, Ele vai te ouvir, Ele vai parar, Ele vai atender a tua petição, aleluia, porque Ele não está com seus ouvidos tapados para que não possa ouvir, nem com seus olhos fechados para que não possa ver, muito menos com as suas mãos recolhidas para que não possa abençoar, aleluia. O Senhor está disposto a me abençoar, a te abençoar a todo momento, irmãos. Basta somente nós nos esforçarmos, aleluia. Você está disposto a fazer isso nessa noite de hoje? A se esforçar para receber as bênçãos do Senhor na tua vida? Se você não está, irmão, começa a se esforçar hoje, irmão, porque Deus vai até o teu encontro, Deus vai visitar o teu lar, Deus vai fazer a obra dele, mas é necessário que a gente se esforce, aleluia. E os inimigos, irmãos, as pessoas que estavam ali em derredor de Jerusalém, vestidos de vizinhos, de companheiros, talvez, começaram a se levantar contra a edificação do templo, aleluia, contra a edificação da obra do Senhor, começaram a ir contra a obra do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que na construção do muro, tendo Neemias ali como líder daquele povo, guiando o povo, esforçando o povo para continuar a construção do muro, continuar a edificação, não se rebaixando ao nível dos inimigos. Sempre que os inimigos vinham, eles falavam: não posso ir até o encontro de vocês, porque eu estou numa grande obra, aleluia. Aqui, irmãos, o povo começou a se deixar levar pelas investidas do inimigo, a se deixar levar por aquilo que o inimigo estava falando. E isso, irmãos, é um problema nas nossas vidas. Porque muitas das vezes, irmãos, ainda nesse exemplo que eu dei mais cedo, sobre você se programar para buscar a Deus, muitas das vezes, irmãos, a gente se deixa levar pela situação do dia a dia. A gente fala: não, eu ia orar hoje, mas eu tenho que fazer comida, eu tenho que lavar roupa, o cano da pia estourou, vamos supor, sei lá, tem que fazer a compra, tem que levar menino na escola. Irmão, isso é coisa do cotidiano, irmão. Mas são coisas que Deus permite para ver, irmão, se a gente vai verdadeiramente buscar a Ele, ou se a gente vai se dobrar diante dessas coisas e se preocupar por todo o nosso dia com essas coisas. E no finalzinho do dia, quando você tiver 5 minutos antes de dormir de vez, talvez você lembrar de buscar a Deus. O Senhor, Ele permite isso, irmão. Então que nesse dia de hoje a gente não se embarace com essas coisas. Eu sei que nós temos responsabilidades, todos nós aqui temos, irmãos, mas nenhuma dessas coisas pode, irmão, estar entre nós e o nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Nada, irmão, pode nos separar do amor do Senhor. Assim nos diz em Romanos 8. Mas nós podemos colocar algo contra, algo entre esse amor, irmão, para nos impedir de buscar a Deus, para nos impedir de se achegar a Deus, irmão. Então, irmão, evita, irmão, se esforça. Quando o menino começar a chorar, fala: menino, se estribucha aí que eu vou orar. Ah, mas tem que fazer comida, espera um pouco que eu vou orar agora. Certa vez, irmãos,
o presidente dos Estados Unidos, se não me engano, George W. Bush, ele, antes de ir na guerra contra o Iraque, ele fez uma ligação para um dos maiores evangelistas que pisou nessa terra, Billy Graham. Ele ligou para Billy Graham e o presidente dos Estados Unidos foi atendido pela secretária do Billy Graham. Quando a secretária atendeu ao presidente, ele quero conversar com o senhor Graham, com o senhor Billy Graham, para perguntar, para pedir conselhos a ele, para ele me aconselhar se eu devo verdadeiramente ir à guerra ou não. Mas então a secretária dele falou: senhor presidente, o pastor Billy Graham está orando e ele não pode atendê-lo nesse momento. Aí o presidente dos Estados Unidos falou: não, mas eu preciso falar com ele, é um assunto de guerra, é um assunto mundial, é algo que engloba a nação americana. Mas então aquela mulher falou: não, ele não pode falar agora, porque ele está orando. Porque ele sabia muito bem, irmãos, a quem ele devia dar honra em primeiro lugar. Ele honrou a Deus em primeiro lugar, e por isso ele foi quem ele foi, aleluia. E não deve ser diferente nos nossos dias de hoje, irmãos. Nas nossas vidas, nós devemos honrar o Senhor, assim como foi lido aqui nessa noite, com as primícias da nossa renda, aleluia. Com as primícias, quando fala primícia, irmão, fala a primeira parte, a melhor parte. Quando você recebe algo, você fala assim: não, essa primeira parte aqui eu dou para o Senhor. Ou seja, a melhor parte, irmão, nós devemos dar para o Senhor. Então nós não podemos, irmãos, nos embaraçar nas coisas deste mundo. E aquele povo, infelizmente, começou a se embaraçar, começou a se deixar levar pelas ofensas, pelas palavras que o povo inimigo estava dizendo a respeito deles. E então eles pararam de edificar a casa do Senhor, o templo de Deus, e começaram a cuidar de suas vidas, a edificar as suas casas. Começaram a se preocupar com a roupa que tinha para lavar, com a comida que tinha para fazer. Começaram a se preocupar só com isso, irmãos. E enquanto isso, o templo do Senhor estava lá abandonado, desolado. Os alicerces somente estavam ali, mas as paredes do templo ainda não haviam sido erguidas. Somente os alicerces tinham sido lançados. E então, irmãos, passado o tempo, Deus levanta o profeta Ageu. E segundo historiadores, junto com outro profeta mais jovem, cujo nome é Zacarias. E então Ageu, usado por Deus, começa a exortar o povo, começa a falar para o povo: ei, povo de Deus, por acaso está na hora de vocês edificarem a casa de vocês e se esquecerem da casa de Deus? Era aí, Deus começou a usar aquele profeta para repreender o povo, porque o povo havia se esquecido da casa de Deus e estavam edificando somente as suas casas, falando: não, eu voltei da Babilônia para Jerusalém, agora eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar da minha vida, eu vou construir minha casa, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Não é assim nos dias de hoje também, irmão? A gente fala: não, hoje eu vou cuidar da minha vida, eu tenho que ir no banco pagar a conta, eu tenho que resolver problema, depois eu vou para a casa de Deus, depois eu cuido da obra de Deus. Não é dessa mesma maneira nas nossas vidas, irmão, ou eu estou mentindo? E então, irmãos, Deus começa a repreender aquele povo, e Deus mostra a realidade do povo, que o povo muitas das vezes semeava muito e colhia pouco, comia, mas nunca estava satisfeito, bebia, mas nunca estava satisfeito, recebia o seu salário, mas quando recebia colocava num saquetel ou num bolso furado, como dizem outras traduções. Ou seja, o povo estava trabalhando para si próprio, irmão, e não estava tendo retorno. E Deus permitiu isso, por quê, irmão? Porque a casa de Deus ficou abandonada, porque o povo decidiu dar a melhor parte do seu dia, a melhor parte do seu esforço para eles mesmos. E por isso eles estavam colhendo pouco, eles estavam sendo amaldiçoados. Às vezes, irmãos, nós não estamos colhendo bênçãos de Deus, porque a gente tem se esquecido da casa de Deus e cuidado somente das nossas vidas. E isso é um problema. Tem momentos que Deus nos prova? Tem. Mas tem momentos que a gente entra na provação porque a gente quer. Porque a gente se esquece de fazer a vontade de Deus. Porque a gente fala: não, depois eu oro, depois eu busco a Deus, depois eu jejuo.
A palavra do Senhor vai nos dizer, através do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o nome dele enquanto ele está perto. Porque vai chegar um momento, irmãos, que Deus não vai estar mais perto para você buscar ele. Então se você ficar só, não, eu vou buscar Deus amanhã, eu vou orar amanhã, eu vou jejuar amanhã. E se Jesus decidir voltar daqui a pouco, irmão? E ele requerer das tuas mãos o que ele colocou nas tuas mãos para você fazer e você não tiver feito. A palavra do Senhor diz também, irmãos, lá em João 15, que a árvore que não dá frutos, ela é cortada e lançada fora, lançada no fogo. Ou seja, irmãos, se a gente não fizer aquilo que Deus nos chamou para fazer, a gente pode perder a nossa salvação, irmãos. Então é importante, irmãos, que a gente obedeça à vontade de Deus, que a gente ore, que a gente jejue, que a gente leia a Bíblia, que a gente esteja em comunhão com os santos, aleluia, que a gente esteja na presença do Senhor, dia após dia, aleluia, em tempo e afora de tempo. Por quê, irmãos? Porque a gente não sabe o nosso dia de amanhã. O nosso dia de amanhã é uma incerteza. Você sabe se amanhã você vai acordar? O que te garante que você vai acordar amanhã? O que te garante que você vai conseguir chegar na tua casa hoje? Então, irmão, o que a gente tem que fazer para Deus, a gente tem que fazer hoje, agora. A gente não pode ficar adiando. Porque se a gente adiar, irmão, a gente pode perder aquilo de mais precioso que nós recebemos do Senhor Jesus, que é a nossa salvação. Aleluia. E aquele povo, irmãos, estava plantando, mas não estava colhendo quase nada. O Senhor estava permitindo isso acontecer com eles. Então Deus levanta o profeta Ageu, aleluia, e começa a alertar aquele povo. Povo, busca a Deus. Povo, edifica o templo. Povo, edifica a casa do Senhor, aleluia. E o povo, irmãos, o que eles fizeram? Eles ouviram a voz do profeta, aleluia, e começaram a reedificar a casa do Senhor. Começaram a reedificar o templo do Senhor, aleluia. E então, irmãos, no meio da construção, aquele povo talvez pensando assim, será que a gente vai colher? Será que a gente vai ser próspero novamente? Será que a gente vai conseguir ver as promessas de Deus acontecendo em nossas vidas? Se preocupando, se perguntando, mas edificando, mas fazendo a vontade de Deus, edificando o templo, cuidando da obra de Deus, orando, jejuando, clamando, lendo a palavra, aleluia. E então o Senhor responde para aquele povo, a partir do versículo 5, aleluia, Jesus. Ouça bem o que Deus fala para aquele povo: conforme a palavra do pacto que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais, aleluia. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro de pouco tempo, eu farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e o desejado de todas as nações virá, e eu encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos, aleluia. A prata é minha, e o ouro é meu, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos, aleluia, glória a Deus. Irmãos, deixa eu explicar para você entender melhor. Aqui, irmãos, Jesus estava falando através do profeta Ageu para aquele povo: ei, eu fiz um pacto com você, eu fiz uma aliança com vocês, de cuidar de vocês, de dar o alimento, de dar o vestimento, de dar o calçado, de dar tudo que vocês precisam. Então não temam, não se preocupem,
ouçam a minha voz, obedeçam a minha voz, assim diz o Senhor, porque a prata é minha, o ouro é meu, aleluia, porque se vocês fizerem isso, eu vou dar paz, se vocês fizerem isso, eu vou fazer tremer os céus e a terra em favor de vós, as nações tremerão e temerão diante de vocês, aleluia. O Senhor está falando assim para mim e para você, que as bênçãos dele estão bem perto de nossas vidas, basta somente nós obedecermos a voz dele, aleluia, porque ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, o Senhor Deus, ele não esquece de mim, de você. Então nessa noite, meu querido, minha querida, dê um brado de glória a Deus bem alto, porque esse Deus, ele cuida de você, ele tem te guardado, ele tem guardado a tua casa, aleluia, e não é hoje e nem amanhã que ele vai deixar faltar, porque ele é fiel e ele cumpre com aquilo que ele prometeu, aleluia, Jesus. E então, irmãos, aquele povo continuou a construção do templo, e o Senhor reafirmou o pacto que tinha com eles. O Senhor falou: eu estou no meio de vós, não temam. O Senhor, igreja, está contigo, não tema. Mesmo que a situação diga o contrário, irmão, mesmo que a situação fale que não vai dar, que não vai acontecer, mesmo até que pessoas digam isso, irmão, não tema, o Senhor está contigo, aleluia. Somente ouça e obedeça a voz do Senhor, porque Ele tem grandes coisas para realizar em nossas vidas. Se a gente for obediente, se a gente atender aos mandamentos do Senhor, aquilo que é pregado aqui, aquilo que as ordens que nós recebemos da nossa liderança, o Senhor Jesus vai nos abençoar grandemente. Então que nessa noite de hoje você guarde isso no teu coração, irmão. Se você ouvir e obedecer a voz do Senhor teu Deus, você comerá, você viverá o melhor dessa terra, aleluia. Então nessa noite se coloque de pé, amém? Aleluia. Grandes bênçãos o Senhor tem para mim e para você, mas é necessário que a gente seja obediente, amém? Feche os teus olhos, vamos louvar ao Senhor nesta hora. Aleluia, Jesus. Porque esse Deus, Ele é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Feche os teus olhos, aleluia. E se liga na presença do Senhor, amém? Oh, Senhor Jesus. Que Ele quer fazer grandes coisas na minha e na tua vida, irmãos. Ele tem grandes promessas, mas é necessário que a gente obedeça a Ele, aleluia. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Aleluia. Ouça e obedeça a voz do Senhor, irmão, porque tu serás bendito na terra, aleluia. Em tudo aquilo que você fizer, você vai prosperar, você vai alcançar o teu objetivo. Basta somente você ser obediente e atentar ao que o Senhor tem te ordenado, aleluia. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei
que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei, aleluia. Se credes e ouvides a voz do Senhor teu Deus, vós comereis o melhor dessa terra, aleluia. É o Senhor, é a palavra dele que nos promete, irmão. Então ouça, obedeça a voz do Senhor Deus nessa noite, e grandes coisas ele vai fazer na tua vida e no teu lar, aleluia, Jesus. Nós cremos nisso, ó Pai, e nessa noite nós te pedimos, nos capacita para que a gente obedeça, para que a gente ouça e pratique a tua palavra, aleluia. Que nós não sejamos somente ouvintes, mas praticantes. É o que te pedimos nessa noite, em nome de Jesus, aleluia. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz, quando eu obedecer a sua voz. Aleluia, Jesus. Aplauda bem forte o nome do Senhor, amém. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, estamos terminando nessa noite de hoje, amém. Quarta-feira nós teremos a tarde da conquista, amém. Como todos sabem, às 15 horas teremos 15h30 a tarde da conquista, na direção da Bispa Vânia, amém. Venha, participe, irmão. É de suma importância que a gente esteja aqui, amém. Irmã Leidiane, sinta-se à vontade, esteja conosco aqui, amém, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer na tua vida, amém. Continua se esforçando, continua vindo, porque Deus vai visitar o teu esposo, Deus vai visitar a tua família, e Ele vai mudar a tua situação, se você obedecer. Se você hoje determinar, falar, Deus, eu não abro mão da tua presença por nada nessa terra, Deus vai fazer grandes coisas na tua vida, amém. Creia nisso nessa noite, aleluia, e esteja conosco aqui quarta-feira, amém. Glória a Deus. Vamos orar para terminar, aleluia. E domingo que vem nós teremos também aqui às 18 horas o culto da família, amém. E lá na IPMA de Ceilândia, sexta-feira, segundo dia da campanha, em tempos de crise eu viverei milagres, aleluia. Irmão, isso é profético, irmão, porque nós temos vivendo crise em nosso país, nesta nação, mas nós vamos viver milagres, aleluia. E é isso que nós estamos profetizando nessa campanha. Então, vamos mesmo participar, vamos convidar vidas, aleluia, porque grandes coisas o Senhor fará na minha e na tua vida, a partir do momento que nós decidimos fazer a vontade dEle, amém? Vamos orar neste momento para agradecer. Senhor Deus e Pai, nós queremos Te agradecer por este culto, obrigado pela Tua graça, pela Tua presença, pelo Teu amor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Pai, nós Te pedimos, leva-nos em paz, meu Pai, para os nossos destinos, nossa casa, para o culto lá da Ceilândia que vai iniciar em breve, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, obrigado, meu Pai, pela igreja de Taguatinga, obrigado pela vida da Bispa Vânia, do Bispo Fábio, meu Pai, que tem se dedicado nesta obra, meu Pai, em nome de Jesus, fortalece os Teus filhos mais e mais, Senhor Deus, em nome de Jesus, usa eles, levanta eles nessa terra. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, meu Pai. Nós louvamos a Ti nessa noite e Te agradecemos por mais este culto, para a glória do Teu santo nome, Pai. Obrigado, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Aplauda o nome do Senhor, está terminado este culto. Aleluia. Tem poder, tudo
deixar